Então, vamos ler a carta de Judas, né? Judas não foi esse Judas Iscariote que traiu Jesus, né? Esse aqui é o Judas, se presume que é o irmão de Jesus, né? Um dos irmãos. Jesus tinha 4 irmãos, eram 5 homens com ele, né? E 2 mulheres. Tinha Simão, tinha Tomás, não? Como que chama? Você lembra disso? Acho que Simão, Judas. Ah, não, é José, Judas e Tiago. José, Judas, Tiago e Simão. As mulheres, não me lembro do nome, porque eles não estão citados no nome aqui, mas a gente tem os nomes deles também, delas, nos apócrifos. Então, esse então é o irmão de Judas, é irmão de Tiago, irmão de Jesus também, né? Tem a epístola de Tiago, né? Também depois de Hebreu, logo antes de Pedro, acho. E são 2 epístolas escritas pelos irmãos de Jesus. Ele está aqui advertindo sobre os falsos mestres, sobre todas as coisas, as heresias que estavam começando a surgir na igreja. E é muito interessante porque cada vez que a gente lê esses cartas, seja tanto de Paulo, ou de Tiago, ou de todos eles, Pedro especialmente também, João, eles todos advertem, né, contra essas más práticas dos falsos pastores, falsos profetas. É uma coisa que vai através dos tempos, que ainda hoje é muito forte, cada vez mais forte. Por isso que é sempre bom a gente lembrar, lendo e relendo essas coisas, para a gente não entrar nessas armadilhas. Hein? Então eu vou ler. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, hein? E irmão de Tiago. Então, se ele é irmão de Tiago, obviamente que ele está citando Tiago que escreveu. Então, é o irmão também, é o Tiago, irmão de Jesus, é irmão também de Tiago. Então, ele também é irmão de Jesus. Escreve essa carta aos que foram chamados por Deus, aos irmãos, hein? Aos convertidos. O Pai que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Na verdade, é também para Jesus Cristo, em outras traduções, né? Não só sob os cuidados de Jesus, mas para Ele. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Isso é uma exortação que Ele nos pede, né? De termos cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, esse aqui eu tenho um subtítulo aqui, que é o perigo dos falsos mestres. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendem a fé que de uma vez por toda foi confiada ao povo santo. Olha como interessante como ele está definindo a palavra de Deus, né? Ele fala, bom, na verdade ele queria pregar sobre a salvação, hein? Mas aí o Espírito Santo lhe fala, não, mas fala sobre a como resguardar a palavra de Deus, né? Ele fala aqui, outro assunto, insistir que defenda a fé para ele está chamando a palavra de Deus a fé, né? O caminho que leva à salvação, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Essa palavra de salvação de Deus, ela foi confiada a nós. Nós somos o povo santo, hein? Então ela foi confiada a nós. A gente tem que defendê-la de tal que ela é, e não a deixar ser distorcida, hein? Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. Isso é fato, né? No meio dos cristãos, dos irmãos, não estou falando dessa igreja aqui, mas no meio da igreja, do corpo de Cristo, tem realmente infiltrados, e tem muitos, né?
que não estou pregando a palavra tal que ela é, perversos se infiltrar em seu meio sem serem notados. As pessoas nem vê, escutam ele e se acreditam. Então eles não são notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Porque eles mesmos são imorais, muitas vezes, né? Eles largam, às vezes, a esposa para casar com mais novas, esse tipo de coisa, ou fazem coisas realmente que não tem condiz com a palavra. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A partir do momento que você vai ensinando alguma coisa errada, estou falando de todos nós, né? Quando a gente repassa a palavra de uma maneira errada, que não é de tal forma como nosso coração quer, não de tal forma que ela é, a gente nega Jesus. Quer dizer que a gente não aceita o que Jesus falou. A gente está falando outras coisas, o que Jesus falou, a gente não quer praticar. Então não é mais nosso Senhor é soberano. Aí vira Satanás, hein? Ainda que saibam dessas coisas, eles sabem dessas coisas. Desejo. Aqui ele está falando da gente. Ainda que a gente saiba dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel, que somos nós, hein? Libertou de Satanás, na verdade, da morte, para nós, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram a autoridades recebidas, mas deixaram o lugar que pertenciam. Eu queria explicar isso aí. Não vou ler rapidinho até o final para entender melhor. Deus os mantém acorrentados, esses anjos, hein? Acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Esses anjos, na verdade, eles estão acorrentados de uma maneira simbólica hoje, né? Porque eles estão acorrentados para a gente cristão. Eles não podem nos tocar. Mas a gente sabe, por inúmeras outras passagens na palavra, que eles vão ser jogados dentro do lago de enxofre, onde tem ranger de dentes, hein? No julgamento. Então, eles estão acorrentados para ser jogados lá, mas não quer dizer que eles estão acorrentados, que eles não agem. Uns traduzem esses anjos por ser anjos diferentes que os demônios. Mas na palavra a gente não vê isso. Os anjos que deixaram o lugar, como está escrito aqui, ó. Os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertencia, onde eles estavam, que eles tinham que assumir, para ir em outro lugar, né? Para seguir a Satanás. Então, são esses testes de anjos que foi jogado depois para a terra, no abismo, nas trevas, que é a terra, onde eles agem hoje, no nosso planeta. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Por quê? Porque eles não vão poder ser salvos nunca. Esses anjos não têm como. É por isso que ele fala que eles estão acorrentados para a eternidade, porque eles não têm como se arrepender. Eles estão agindo aqui e vão ser julgados, estão aguardando o dia do julgamento. E não se esquecem também de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Esse aqui é o real julgamento, onde os anjos também vão ser jogados, hein? No fogo eterno do julgamento. Sodoma e Gomorra são cidades que são citadas no Antigo Testamento. Um dia eu vou pregar para a gente entender isso, é importante. Elas foram queimadas, hein? Caiu fogo em cima delas. Da mesma forma, essas pessoas, que são heréticas, hein? Afirmando ter autoridade com base em sonhos, não com base na palavra, mas com base no que eles estão pensando e sonhando. Vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zomba dos seres sobrenaturais, que são justamente os anjos, o diabo até. A gente não pode zombar dele, não. A gente não pode
maltratar o diabo assim, nem em palavra, né? A gente não pode falar, filho de sei lá de quê. Isso não pode, porque são divinidades, eles têm autoridade, hein? Então, ele fala aqui, você já viu, a gente vê até na TV, né? A gente vê muitas sessões de descarrego, onde eles tratam muito mal, eles tratam os demônios como se fossem. Demônios, mas como se fossem nada. E não é assim, não. Porque, vê, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreviu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso a gente vê em Zacarias. Na verdade, essa frase, ela aparece não na Bíblia, ela aparece em outros escritos que não estão na Bíblia, mas a Bíblia se refere a essa frase. Ela aparece em livros históricos que foram escritos entre o que apareceu na Bíblia na Vulgata, em latino, que aparece também na Septuaginta, nos manuscritos que foram escritos pelos 70, juntados pelos 70. Lá aparece, porque tem lá uns textos que eles chamam de intertestamentários, que foram escritos entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que não são considerados realmente santos, mas são históricos, então não estão na Bíblia. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. É isso que eu estou falando que está nessas coisas. A gente vê também a respeito desse assunto em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Está escrito quase a mesma coisa. Tais indivíduos, porém, zomba de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos, e desse modo provocam a sua própria destruição. Eles agem segundo os próprios instintos, segundo os sonhos. Eles estão imaginando coisas e vão falando coisas sem nexo, que não são bíblicas. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Coré ou Corá, que foi um rapaz rebelde na época de Moisés. Quando eles atravessavam o deserto, hein? Quando eles iam para a terra prometida, quando andaram 40 anos no deserto, ele se rebeliou contra Moisés. Esse Corá. Então é por isso que ele está pegando ele como exemplo aqui. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participaram das suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Ele está falando, vocês estão comendo junto com eles, hein? Vocês estão lá nas suas igrejas, eles estão lá, começam a falar, vocês não olham na palavra o que é, então eles podem lhes fazer naufragar. Quando eu começo a falar aqui umas coisas, sem olhar para a palavra, eu não estou mais pregando a palavra. Estou pegando uns 2, 3 versículos, e depois começo a falar em cima disso. Sei lá o que, mas é assim, mas pode fazer. Mas porque você vê, aqui está escrito assim, mas você não lê tudo. Aí você começa a deturpar a palavra. Se eu quero fazer coisas erradas, eu posso sempre encontrar na palavra algum versículo fora do contexto para pregar em cima. Falar, não, você vê aqui, Jesus é amor. Então, você pode fazer. Você pode ser errado, você pode sair com pessoas do mesmo sexo, porque vocês estão amando. Então pode, não tem problema. Jesus ele veio para nos amar, ele se sacrificou por amor. Mas isso é mentira. Não é mentira? Então, mas eles estão fazendo isso, estão pegando um versículo e começam a falar o que eles imaginam, o que eles queriam que seja, ou porque eles mesmos fazem, então estão querendo se
se justificar, né? Através de mentiras. É por isso que ele fala que a aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam por dinheiro, como alguns por dinheiro, e como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam das suas refeições, de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como nuvens que passam sobre a terra, mas não tem nada para dar, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Porque a árvore ela cai as folhas, né, no outono, ela só dá folha, não dá fruto, e depois ela seca, e umas ainda tem que arrancar, porque quando vem, tem uns que não voltam a viver quando gela muito. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. As estrelas, elas estão só envolvidas por escuridão, nunca vão ver nenhuma luz. As estrelas é como a gente, se a gente viver sempre na noite, nas trevas. Hein? Enoque, que viveu na 7ª geração, desculpa, depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todas. Convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que viram apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. É verdade. Tem quanta gente que fala, não, como você é bonito, como você é bem, como está certo, isso. Nossa, está no caminho certo. Vai fundo, vai lá. Na verdade, eles não querem falar que está no caminho errado, hein? Por quê? Porque é muito mais fácil falar, tá batendo nas costas, falar, não, está tudo certo, pode ir. Vocês estão nem aí pelo destino que eles vão ter, entendeu? Aí eles estão bajulando para conseguir o que querem, porque se falam, não, isso está errado, aí as pessoas, às vezes, elas não vão. A gente tem um exemplo aqui. Você fala, não, a palavra vai falar isso. Então tem que falar, não, mas lá eles estão deixando fazer, então eu prefiro ir lá. Não é a palavra que é importante. Hein? Amados, apelo à fidelidade, eu tenho aqui como subtítulo. A gente tem que ser fiel, a gente tem que saber o que a gente quer, não pode estar em cima do muro, não pode ser morno, não tem que ser sim ou não, não pode ser morno, né? Tem que ser frio ou quente. Ou é uma coisa ou é a outra, mas não está no meio. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Isso naquela época, já Jesus, antes de subir, né, ao céu, ele tinha dado advertência aos apóstolos, readvertiram os outros. Né? Eles provocam divisão entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. São gente que depois da ascensão de Jesus não receberam o Espírito Santo. E tem muita gente assim, né? Que na verdade são religiosos. É pronto, acabou. Eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Quando a gente se converte, porque a maioria das pessoas não são convertidas. Elas falam, não, eu sou cristão, sou crente. Mas nunca falaram, não, nunca aceitaram realmente Jesus no coração deles. Né? Eles não se converteram. Então, não, eu estou seguindo tal pastor, tal igreja, tal templo, tal religião, está tudo bem. Mas porque a partir do momento que a pessoa se converte mesmo, fala para Jesus, para os outros, para a comunidade, que realmente Jesus é o único Senhor deles,
o Espírito Santo pode começar a agir. Mas até então, não. Não tem como o Espírito Santo agir se a pessoa não faz do próprio livre-arbítrio dela, não toma a decisão. Né? Ela tem que tomar essa decisão. Isso não é. A gente vê nos evangelhos que a religiosidade já não serve para nada. Hein? Jesus ele sempre fala com os fariseus que eles são hipócritas, que eles não têm o Espírito, eles não vivem o que eles falam. Hein? É como hoje. Essas pessoas não vivem o que elas escutam nas igrejas, nos templos. Vamos escutar, não é? Mas lembre-se do que no 17, hein? Vou reler lá. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombador cujo propósito na vida é satisfazer seus próprios desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edificam uns aos outros em sua santíssima fé. Oram no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Olha como é bonito isso. Mas vocês, amados, edificam-se uns aos outros em sua santíssima fé. O que a gente está fazendo agora, hein? A gente está se edificando um outro, através da santíssima palavra, que é a fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto a gente aguarda a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia, porque realmente é preciso de misericórdia, porque a gente não merece, hein, a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. O que é vacilar na fé? Não é ter uma vida sem fé. É vacilar na palavra, hein? Que vacilam na palavra. Como ele falou no início, vocês são os guardiões da fé. Não é guardião da fé, é guardião da palavra. Né? A fé aqui se refere à palavra. Resgatam outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando pecados que contaminam a vida deles. Como isso é muito importante. Vou reler do 23. Resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. O que a gente tem que fazer é evangelizar, resgatando para os tirar da chama de julgamento. Mas, cuidado, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando pecados que contaminam a vida deles. Porque a gente poderia ser contaminados, hein? Quantos vão lá, é como os que falam, não, eu vou participar do carnaval, porque lá eu vou evangelizar. Mas o que acontece fazendo, eu acho que a maioria que participa do carnaval, eles vão vendo coisas com os olhos, vão sentir coisas com o coração, que não é bom, né? Que não pode edificá-los e nem vai edificar o outro. Eu duvido que andando no carnaval alguém vai se converter dentro do carnaval. Isso é complicado, hein? É como sentar na mesa de escarnecedores. Quando você tem lá 20 ou 30 pessoas que são do contra, e você vai lá, eu duvido que alguém vai se converter, entendeu? A gente tem que ter cautela, a gente tem que fazer tudo com esperar a oportunidade. O Senhor ele fala, vocês têm oportunidade, vocês podem fazer as coisas com o Espírito, não fazer com a... Eu duvido que o Espírito manda alguém ir para o carnaval para evangelizar. Não é lugar de um santo. O Espírito Santo ele vai estar no carnaval, lá no meio? Não vai. É como se a gente fala, não, eu vou para o inferno, porque lá eu vou evangelizar quem já morreu. Não tem como. Então, a gente tem que orar, se deixar dirigir pelo Espírito Santo
evangelizar na hora certa, no momento certo. Como fala Salomão, tem hora para tudo. Tem um tempo para tudo. Tem um tempo para semear, um tempo para colher. Então, nós vamos fazer isso com o Espírito Santo. Como ele fala, dirigido pelo Espírito Santo. Mas façam isso com grande cautela, odiando o pecado. Se a gente odeia o pecado, que contamina a vida dele. Como a gente vai falar, você não está certo fazendo isso lá no meio, para de fazer isso, a gente tem que odiar o pecado. É impossível isso, não tem que ser mais realista que o rei, hein? Oração de louvor. Toda a glória seja aquele que é poderosa para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, a sua presença gloriosa. Vou reler. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito a sua presença gloriosa. A gente tem que ser levado sem defeito, hein? Toda a glória, como a gente fica sem defeito? Sempre confessando nossos pecados, hein? Diariamente, porque diariamente a gente, justamente vivendo nesse mundo, a gente pode se deixar contaminar sem querer. Toda a glória seja aquele que é o nosso único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que a gente possa realmente ser levado a agir. A gente se encontra sem defeito, né, quando a gente chega nossa hora. Porque é complicado, né? Quando não sabe quando nossa hora chega. Então, se a nossa era chega, que a gente sabe que a gente está com defeito, a gente não vai estar levado nem ter essa salvação que nosso Senhor nos promete. Então, Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa epístola de Judas que nos adverte de todos os perigos que temos, Senhor, mesmo quando a gente quer por evangelizar, por querer difundir a tua palavra, divulgar a tua palavra, a gente quer, às vezes, a gente poderia entrar em coisas furadas. Espírito Santo nos mostra, nos adverte, Senhor, não vai lá não, agora não é hora, não é lugar para você, você vai ter outra oportunidade para evangelizar numa outra hora, que a gente sempre seja atento, Senhor, à tua luz, à tua direção, Senhor. A gente se deixa guiar por ti, porque não é quando a gente vê alguém pecando que nesse momento seja obrigatoriamente a hora certa para falar de ti, Senhor. Às vezes não é, Senhor, a gente tem que se deixar levar pelo teu Espírito, é isso que a gente está te pedindo, meu Deus, que você possa nos dar esse entendimento, nos dar essa força para quando está na hora certa, também nos dar a sabedoria de ficar calado quando não é a hora, Senhor. Muito obrigado por nos guiar em tudo e qualquer coisa, Senhor. Muito obrigado por esse dia onde a gente vai poder celebrar o aniversário de Ana, nossa irmã. A gente te peça bem sobre ela, sobre o marido, nosso amado irmão Rocha, e sobre toda a casa dela, sobre toda a família, que todos os familiares dela possam chegar justamente a poder enxergar todos esses heresias que acontecem na vida deles, em volta deles, por pregações errôneas,